Muito bem, queridos, vamos para mais um Comente Bíblia. Hoje nós iremos continuar conversando com você aqui sobre o concílio, a parte final do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Você vai encontrar o texto na página 1164 da Bíblia em ordem cronológica e 1165, ok? Fica comigo. O primeiro texto que eu quero mencionar é Atos 15, do 6 ao 11, onde o Pedro está falando aqui com os demais presbíteros, anciãos ou líderes locais em Jerusalém. Diz assim: o apóstolo e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Versículo 7 diz: depois de muita discussão, Pedro levantou e dirigiu-se a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho de Cristo. Pronto, não, isso aqui a gente precisa entender o seguinte. Na época, em Samaria, por exemplo, Filipe foi instrumento de Deus para que houvesse um avivamento. Pedro foi lá e pôs as mãos, eles receberam o Espírito. Mas Pedro está se referindo aqui ao caso do centurião Cornélio, que a gente viu aí em alguns vídeos aí para trás. O Senhor convenceu Pedro que não devia considerar imundo nenhum daqueles animais que foram mostrados na visão. Por 3 vezes essa visão aconteceu, para que Pedro fosse levado à casa de Cornélio, onde tinha pessoas precisando ouvir a palavra. Vocês lembram bem disso. E vocês lembram que quando Pedro retorna dessa turnê na região ali de Cesareia marítima, né? não a de Filipe, mas marítima, ele foi censurado pela igreja. Foi censurado. O fato é que Pedro ia sempre aos gentios, aos judeus. Ele só saiu fora do território judaico ali, quando ele teve que ir em Cesareia, que era um local, mesmo dentro de Israel, habitado por muitos romanos. Então Pedro foi censurado, mas se posicionou dizendo: não, peraí, eu não posso. Ele disse quase o que ele tinha dito para os líderes religiosos: mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Ou seja, é melhor a gente obedecer a Deus do que guardar esses costumes, uma vez que o Senhor já deu o Espírito para eles, na mesma porção que nos deu no início para nós. Entenderam? E então aqui o que acontece é que algumas pessoas dizem: Pedro mentiu, estava dizendo que Deus escolheu ele para falar aos gentios. Bom, gente, o texto aqui ele está referindo a um caso específico, é o caso de Cornélio, ok? E aí a parte final da palavra de Pedro, versículo 9, diz que Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, purificou os corações, ou seja, não é o corpo externo. Então, por que vocês estão querendo tentar a Deus? Essa expressão aqui do Pedro é a mesma expressão que ele usa contra Ananias e Safira, né? Olha, se o terreno não era de vocês, se ficasse com vocês, não estava no seu poder, se vendesse e quisesse ficar com o dinheiro, não era seu? Por que você tentou a Deus? Por que você veio tentar a Deus mentindo ao Espírito Santo? Isso aí deu ruim para Ananias e Safira. Aqui ele diz: por que vocês estão tentando a Deus com essa história de querer impor sobre os gentios uma regra que é nossa? Quer dizer que as pessoas agora, para serem salvas, elas têm que se tornar judeus para depois chegar à salvação? Não, Jesus era judeu, mas o que ele determinou foi outra coisa. Não foi que obedecesse a lei de Moisés, não. Né? A ordem do Senhor é clara: vá, faça discípulo, anuncie. Quem querer for batizado será salvo. Ok? Não é quem for circuncidado. Ok? Não é quem guarda a lei de Moisés, o costume de Moisés. Né? No versículo 11 ele diz aqui, dentro do pensamento de Paulo, né? Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Certo? E Paulo conhecia bem essa gente. Por quê? Porque Paulo era desse grupo. Paulo era do grupo dos fariseus, antes de converter. E esse grupo de fariseus se converte e agora é um grupo chamado circunciso. É complicado. Bom, aí eu li no último vídeo. Bom, agora nós queremos falar aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 7 ao 11, diz assim: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos circuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, 3 caras: Tiago,
Pedro e João. Esse Tiago aqui é o líder da igreja de Jerusalém, tá? Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, no caso, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrassemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Bom, queridos, aqui está a Bíblia Ordem Cronológica. É interessante aqui, entra isso aqui, explicando, para deixar claro que Deus não escolheu Pedro para levar o evangelho aos gentios de toda a terra. O caso aqui é que Pedro tinha sido chamado por Deus para falar a um grupo de gentios ali mesmo, na Terra Santa, Cesareia, tá bom? Onde tinha muitos romanos. Queridos, vamos então seguir o texto agora, vamos para a palavra do Tiago, líder da igreja de Jerusalém, em Atos 15, do versículo 13 ao 35. Diz assim: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, quando terminaram de falar quem? Todos os que estavam falando, opinando sobre a questão, devemos ou não exigir que os gentios sejam circuncidados, para que sejam salvos. Olha que questão mais absurda, né? Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta conforme está escrito. Amós 9, 11, 12. E reconstruirei a tenda de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Verso 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Versículo 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos ou consagrada aos ídolos. Por quê? Porque lá do abatedouro, né, certo? Já ia direto para lugar de adoração a ídolo. E aí, de lá era que é para o comércio, tudo consagrado, né? Então, as coisas consagradas a ídolo, a imoralidade sexual é a segunda coisa, a carne de animais estrangulados, terceira coisa, e do sangue, quarta coisa. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Bom, queridos, esse é o motivo pelo qual essa recomendação do Tiago, que é isso aqui, ele está visando amenizar ou prever algum conflito entre os religiosos, tanto de uma religião quanto da outra, tanto do judaísmo quanto dos cristãos. Essas religiões precisam coexistir, mesmo porque Jesus era judeu, os primeiros de todos eram judeus, os primeiros discípulos, né? E então é isso. Tiago teve uma palavra muito centrada, muito sábia. Versículo 22 diz que os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Aí escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos, e com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Veja que não estavam, a carta não foi dirigida só à igreja de Antioquia, porque o estrago já tinha feito em outros cantos, né? Judeus, cristãos do partido circunciso estavam espalhando isso para todo lado. Saudações, verso 24 diz: soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Homens que estão arriscando a vida pelo Evangelho. Bom, Paulo praticamente foi morto, né? Na primeira viagem, foi apedrejado até a morte. Mas o Senhor o restaurou. Porque eles não jogam o corpo fora sem verificar se o cara está morto. De uma forma sobrenatural, o Senhor recuperou. Além da carta, testemunhas, né? Dois líderes, Judas e Silas, tá? Para confirmar que essa carta é verdadeira. Versículo 28 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias.
Tem nada com a lei de Moisés, ó, diz. Que se abstenham de comida sacrificada a ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Ponto, acabou. Ok? Claramente aqui é o seguinte, seria evitar um culto a ídolo, certo? Porque essas coisas aí, faltou só dizer aqui a embriaguez, né? Mas era normal, nessa época aqui a igreja está começando, mesmo entre os gentios, né? Mais para frente nós vamos ver, na igreja de Corinto, pessoas se embriagando, Shabat mesmo, lehai, ok? Termina aqui o concílio, versículo 30 diz que uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Aí os irmãos leram a carta, se alegraram com a mensagem animadora, né? E Judas e Silas, que eram profetas, lá em Jerusalém diz que eles eram líderes entre os irmãos, mas Judas e Silas eram profetas, aqui no versículo 32 de Atos 15. Eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com bênçãos da paz, para voltarem aos que eu tinha enviado, ou seja, para voltarem para Jerusalém. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Esse aqui é o intervalo agora do ano 50, que vai até o início da segunda viagem missionária, que será no ano que vem, no ano 51. Queria só concluir lendo aí Gálatas 2, do 11 ao 14, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, presta atenção nessa expressão de Paulo. Antes de chegar alguns da parte de Tiago, do grupo dos circuncisos, olha, parte de Tiago. Então, antes de chegar o pessoal do grupo de Tiago, mesmo pessoal que tinha censurado Pedro por entrar na casa de Cornélio, mesmo pessoal que tinha ido em Antioquia para encher a cabeça do pessoal com uma doutrina horrível, antes desse pessoal chegar, Pedro estava comendo com os gentios de boa, com os irmãos ali em Antioquia. Quando, porém, chegaram os do grupo de Tiago, afastou-se e separou-se dos gentios, com medo, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, o apóstolo geral, o líder geral da igreja, temendo o quê? Problema. Temendo o quê? Que quando voltasse de Antioquia, ele tivesse que prestar contas ou dar relatório do que tinha acontecido lá, e aí os dedudu estavam lá, sabendo o que tinha acontecido, né? Verso 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Que demais judeus? Os demais judeus, a igreja de Antioquia, a maior parte era gentil, mas tinha alguns judeus convertidos lá. Quando o grupo de Tiago chegou e Pedro levantou-se do meio dos gentios e foi comer com o grupo de Tiago, outros, na igreja de Antioquia, outros irmãos, anteriormente judeus, levantaram-se e foram para o grupo de Tiago. Tá? Até Barnabé se deixou levar, sim, até Barnabé. Poxa, que vida. Versículo 14, Paulo está escrevendo assim: quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, na cara, assim: ó, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentio a viver como judeus? Porque isso aí, Paulo está falando mais para atingir o grupo de Tiago, o grupo dos circuncisos, que chegaram lá. Ok? Na época que houve um avivamento em Antioquia, era para Pedro ter ido lá. Pedro não foi porque já tinha tido problema quando voltou lá da casa de Cornélio. Quem foi o Barnabé, que era o mais adequado para isso, né? Morava em Chipre, natural de Chipre. Agora Pedro vai fazer uma visita à igreja de Antioquia e aí faz esse papelão, né? É incrível. Esses caras, eles não pararam aqui e eles vão continuar dando problema até 7 anos aí para frente, né? Como eu já mencionei no último vídeo. Ok? Próximo vídeo a gente dá seguimento.